Muito bem, pessoal, vamos iniciar então os nossos estudos dentro da geografia, mas antes de entrar nos assuntos específicos que nós temos que estudar, nós vamos iniciar aqui falando sobre a geografia enquanto ciência, né? A geografia enquanto disciplina escolar. Nós temos que cercar todos os conceitos que envolvem a geografia para podermos fazer uma caminhada firme, né? Para podermos entender de maneira correta os assuntos que estudaremos posteriormente a essas explicações iniciais. Então, em nossas primeiras aulas, os nossos primeiros vídeos aqui, nós faremos esse aprofundamento dentro da ciência da geografia, né? Quando ela surgiu, para que ela serve, qual a importância dela para o nosso dia a dia, né, para o nosso cotidiano. É interessante que nós tenhamos noção exata do que é essa ciência chamada geografia. E nós vamos iniciar aqui então, né, falando sobre essa geografia. Vamos lá? Geografia é a ciência cujo objeto de estudo é o espaço geográfico, onde são estabelecidas as relações humanas. Logo, a geografia estuda a relação entre a sociedade e o meio. Não é um consenso entre os autores da geografia que ela estude apenas o espaço geográfico, mas comumente costumou-se dizer que a geografia estuda o espaço geográfico. Quando você fala em objeto, toda ciência, toda disciplina escolar, que você pode entender assim, ela tem o seu objeto de estudo principal. É interessante que, se você não teve essa curiosidade até hoje, pergunte aí ao seu professor, dentro dessa disciplina que você está estudando, qual é o objeto de estudo principal. O objeto de estudo principal da geografia é o espaço geográfico. Mais na frente, nós vamos trabalhar esse conceito de espaço geográfico. Nós não vamos adiantar a explicação ainda não. Logo, a geografia estuda a relação entre a sociedade e o meio. Esse meio aqui é o meio ambiente. Diferentemente daquele conceito que você talvez construiu lá no seu ensino fundamental, quando, ao falar a palavra meio ambiente, chegar para você na sua cabeça apenas floresta, apenas vegetação. Toda vez que falar meio ou meio ambiente dentro dessa ciência da geografia, você pode entender que é o espaço que o ser humano se apropriou. Então, logo, a geografia estuda a relação entre a sociedade e o meio. Como que um interfere no outro? É uma relação de interdependência. Geografia é, nos dias atuais, a ciência que estuda o espaço geográfico, produzido por meio da dinâmica. Essa palavra se refere à movimentação, a algo muito vivo, a algo que está se transformando dia a dia, por meio da dinâmica das relações estabelecidas entre o homem e o meio. Mais uma definição. A geografia analisa a dinamicidade das relações entre a sociedade e a natureza, capazes de transformar o espaço geográfico. A maneira como essas relações são estabelecidas confere à geografia a sua identidade e a sua importância. Então, somente através da geografia que nós vamos ter esse entendimento dessas transformações que o ser humano faz na natureza, se apropriando desse meio. O estudo das dinâmicas estabelecidas no espaço geográfico permite compreender a organização do espaço terrestre, contribuindo para que a sociedade alcance meios de explorar e transformar o meio ambiente sem agredi-lo. Então, estudar as transformações que o ser humano faz no espaço natural, que aí ele se torna espaço geográfico, dá a possibilidade para a sociedade continuar usufruindo ou explorando o meio natural sem de fato agredi-lo tanto assim. Dessa forma, desenvolve-se alternativas para melhorar as relações
socioespaciais. Então, aqui neste primeiro momento, a geografia já é colocada como algo muito importante, uma vez que ela pode servir de ferramenta para traçar os rumos ou para traçar as metas de exploração ou de utilização do espaço natural feito pelo homem. O que a geografia estuda? De certa forma, o slide anterior já abordou muito o que a geografia estuda, mas vamos fazer esse estudo aqui também, tá? Essa abordagem aqui. As relações sociais estabelecidas no espaço geográfico, as relações entre a sociedade e o meio, o espaço transformado pelo homem, que está em constante modificação. E aqui vem algo muito interessante, pessoal. A geografia é uma ciência horizontal, ou seja, seu campo de estudo é amplo e relaciona-se com outras ciências, transcendendo o seu próprio saber. Você pode recordar do seu ensino fundamental quantas vezes você teve que utilizar outras ciências. Ou até lá no sexto ano do ensino fundamental, os alunos costumam dizer: professor, eu já vi isso aí em ciências, nós estamos estudando, por exemplo, a parte de rochas, a parte de formação do planeta Terra, a biosfera em si, estuda-se tanto em ciências como em geografia. Ou talvez no ensino médio, quando você estuda gráficos, que você tem que fazer interpretação de gráficos, você tem que fazer cálculos de redução de escala cartográfica, ou quando você tem que explicar, por exemplo, um fenômeno como a chuva ácida, que você vai se valer de outra ciência sem ser apenas a geografia. Então, por isso que fala-se que a geografia ela é uma ciência horizontal. Assim, a geografia, em virtude de sua orientação, é diferenciada dos demais saberes científicos. Trata-se de um estudo categorial que abrange conceitos que definem sua orientação, como lugar, paisagem, território e região. E aqui eu já começo a chamar sua atenção para essa definição de lugar, paisagem, território e região. Mais na frente será explicado. O que significa geografia? Isso é uma questão básica. Tem origem grega e é formada pelos radicais geo, que significa terra, e grafia, que significa descrição, que significa estudo. Então, estudo da terra. Agora veja bem, se formos fazer apenas essa análise da etimologia da palavra, geo, terra, e grafia, estudo, o estudo da terra, nós limitaremos muito o principal papel dessa ciência geográfica. Nos dois slides anteriores você viu que ela faz uma abordagem da sociedade, ela faz uma abordagem de como o homem interfere no espaço natural. Então não é apenas a descrição da Terra. E você não pode pegar esse conceito aqui como verdadeiro. Existe realmente o significado da palavra essa, a descrição da Terra, mas você não pode dizer de forma alguma que geografia é apenas isso. Talvez lá quando ela surgiu dentro do continente europeu, ela servia ou serviu para isso. Hoje, mais não podemos falar de maneira alguma, tá? Mas o significado da palavra é esse. Mas, volto a dizer, não se resume a isso, não é apenas descrição da Terra. Construção da geografia como ciência. Vamos aqui ver um pouquinho da história da ciência chamada geografia. Nós não vamos aprofundar a nível de um graduando do ensino superior de geografia, porque esse não é o objetivo. Qual é o objetivo, professor? O objetivo é que você entenda um pouco a mais, que você tenha um olhar diferenciado sobre a ciência chamada geografia. Não basta apenas estudar população, estudar relevo, estudar hidrografia, se você não sabe o significado dessa ciência, você não conhece a história dela. Então, quando você se apropriar desse saber, vai ficar muito mais fácil você compreender as outras explicações dentro de geografia. Vamos lá. A geografia é uma ciência que foi construída ou desconstruída, então isso aqui dá uma ideia de dinamicidade, dá uma ideia de algo dinâmico que se fez e se refez ao longo dos anos. Isso ocorreu pelo fato de que, ao longo do tempo, essa ciência passou por diversas alterações em relação às correntes filosóficas
e aos processos históricos vividos pela sociedade. Então, se fosse uma pergunta, cite os fatores responsáveis pela transformação conceitual da geografia. O que aconteceu no mundo para essa geografia mudar, ou ser reconstruída, ou ser desconstruída? Aconteceu pensamentos filosóficos, e esses pensamentos filosóficos foram influenciados diretamente por aquilo que a sociedade estava vivendo. Lembra aí dos filósofos, né? Pessoas que param e analisam, escrevem, fazem um estudo de caso. Quando você está sentado aí pensando na sua vida, você está filosofando, você está buscando uma maneira de resolver um problema, e muitas vezes esses problemas pelos quais você passa são problemas decorrentes de alguma situação, de algum momento histórico da sua vida. Olha o quanto é parecido com a ciência geográfica. Você fala, nossa, ano passado foi diferente, né? Nós estamos aqui vivendo essa pandemia que mudou drasticamente as nossas vidas, né? Não tem como sair sem ter prejuízos, e nosso pensamento, a nossa postura mudou muito ao longo aí desses 6 meses, praticamente, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses. A nossa postura mudou. Então a geografia, enquanto ciência, teve funções diferentes, ou teve um papel diferente, ou teve um conceito diferente de acordo com o momento histórico, de acordo com o que a sociedade estava vivendo. Ao longo de toda essa transformação, os conceitos chaves que norteavam o estudo da geografia renovaram-se, alterando a abrangência dessa área de estudo. Os conceitos chaves. Chaves para quê, professor? Para você entender a geografia. Por exemplo, voltou a aparecer aqui para você, olha só, região, território, lugar, paisagem e espaço. São os principais conceitos chaves que fizeram parte dessa desconstrução ou construção. Então, o conceito de região, território, lugar, paisagem e espaço nem sempre estiveram dentro da ciência da geografia, ou nem sempre tiveram a importância, ou não sempre tiveram a definição ao longo da sua história como essas palavras têm hoje. Então, vamos lá. Construção da geografia como ciência, nós temos a primeira aqui, que é a geografia tradicional. Quando você fala que é uma tradição, significa que é algo antigo, não é? Ele é muito tradicional, significa que é antigo. Então, certamente, o início dessa geografia, como que se deu? Qual que era a importância dessa geografia? Vamos lá. 1850 até 1950. Este é o período, pessoal, da chamada geografia tradicional. Aqui nós vamos pegar então do século XIX, 1870 já é século XIX, ao século XX, que é 1950. Tem acontecimentos importantes aqui que nós podemos citar, como em 1914 nós temos a primeira, vou só abreviar aqui, Guerra Mundial. Em 1939 nós temos a Segunda Guerra Mundial. Para você poder recordar bem, Primeira Guerra Mundial 1914 a 1918, Segunda Guerra Mundial 1939 até 1945. Então essa geografia tradicional ela vai existir no período das duas grandes guerras mundiais, e posteriormente aí, né, 5 anos após ter findado, que acaba em 45, ainda existia a geografia tradicional. Certamente ela vai tomar outros rumos. Então, quando essa ciência foi institucionalizada nas universidades europeias, de certa forma, os acontecimentos da Primeira e Segunda Guerra Mundial vão influenciar na próxima geografia, ou a outra denominação aqui que nós vamos ver no próximo slide. O conceito-chave neste momento aqui era região e paisagem. Era uma geografia mais descritiva, até mesmo pela questão
da sua utilização para se entender, por exemplo, um território que está tendo alguma guerra, que está tendo algum conflito. Por que falamos tanto em Europa? Nossa educação vem desse velho continente, né? Nós estudamos a história do Brasil através da Europa, né? O velho continente, o mundo, o grande representante do mundo ocidental. Só para poder lembrar um pouco aí das questões de geografia, o velho continente é a Europa, o novo continente a América e o novíssimo continente a Oceania. São essas denominações. Vamos partir então para a nova geografia, certamente foi de 1950 para cá. Então, em meados dos anos 50. Então, 1955, né? Meados, meio, 50 até 60, meio 1955. Conceito-chave que vai surgir agora é a questão da apropriação do espaço. Todo estudo geográfico anterior a essa época pregava a neutralidade, vamos marcar isso aqui, pregava a neutralidade, sem se preocupar com os problemas sociais, pois acreditavam que esses problemas não deveriam ser estudados pelos geógrafos, né? Geógrafo é aquela pessoa que estuda geografia. Veja bem, essa nova geografia ela é nova justamente por toda a tecnologia que foi desenvolvida principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Os medicamentos que foram desenvolvidos, a parte das telecomunicações que foram desenvolvidas e muitas outras coisas. Em meio a essa desgraça toda que foi a Segunda Guerra Mundial, a graça, né, podemos dizer assim, foram as inovações tecnológicas que surgiram nesse período de Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Então a geografia vai trabalhar o conceito-chave espaço. Não se esqueça que quando a Segunda Guerra Mundial acaba, 1945, nós temos um período até 1991 chamado de mundo, vou só colocar o M aqui, mundo bipolar. O que é esse mundo bipolar? Significa que nós tínhamos dois polos, dois países muito importantes no sentido da área militar principalmente. São esses os Estados Unidos da América, que defendiam, vou fazer daqui, tá? Que defendiam o sistema socioeconômico capitalismo, não vou escrever esse cap aqui é de capitalismo, e do outro lado nós tínhamos então a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai existir até 1991, que eu já coloquei aqui. Como o próprio nome já diz, vai defender o socialismo. Então essa geografia que vai trabalhar a questão do espaço vai estar vivendo um contexto onde dois países estão rivalizando entre si. A disputa de poder, a disputa de espaço, a disputa de influência. É assim que você tem que observar, é assim que você tem que estudar. Vamos lá então. Posteriormente vai surgir a geografia crítica, né? Vai haver uma maior criticidade. Acreditava-se que os geógrafos deveriam engajar-se politicamente. Então, de certa forma, a geografia, como nós a conhecemos hoje, infelizmente, ao passar dos anos, o governo brasileiro sempre tem tentado acabar com a área de ciências humanas, são elas geografia, história, filosofia e sociologia, justamente porque são ciências, são áreas científicas que levam o ser humano, que levam o cidadão a estudar, que levam o cidadão a ter um pensamento diferenciado, que levam o cidadão a ter uma certa criticidade e não aceitar as imposições. Então, é uma ferramenta que certamente abre a cabeça das pessoas, não no sentido literal, mas abre, e pessoas de cabeça aberta, pessoas esclarecidas, dificilmente serão subordinadas a governos corruptos. Por isso que o governo tende a acabar, né? E fica aqui então a nossa crítica. Então essa geografia crítica vai surgir então nesse período também de pós-Segunda Guerra Mundial, no período chamado de Guerra Fria, aonde você vai ter esses dois países rivalizando e agora, o geógrafo, ele tem sim que se engajar politicamente, ele tem que perceber o que acontece, ele tem que propor mudanças. Conceito-chave, o espaço. O espaço passa a ser observado como meio social,
no qual se estabelecem relações entre sociedade e meio. Meio social. Como é que está esse meio social? Está igual ou está desigual? Como é que está a ocupação? Com quem está ficando as melhores terras dentro desse país, dessa cidade, desse estado, desse bairro? Então essa geografia crítica, ela começa a ter um olhar mais aprofundado e começa a bater de frente com as lideranças, com as pessoas que estão no poder. O principal representante dessa corrente filosófica no Brasil foi o grande geógrafo Milton Santos. E aqui nós vamos ver algumas frases de Milton Santos. Está aqui o Milton Santos. Talvez você não o conheça. Infelizmente, num país subdesenvolvido como o Brasil, nós conhecemos pilotos de Fórmula 1, nós conhecemos cantores, atores, jogadores de futebol, mas o pessoal que está estudando, que está analisando, que está propondo mudanças para o país, não tem espaço na mídia. Se você não o conhecia, muito prazer, este é o senhor Milton Santos, nascido em 1926, faleceu em 2001. Está aí o grande pai da geografia crítica, um grande crítico da globalização, Milton Santos. E ele vai dizer o seguinte: jamais houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas as áreas da nossa vida. Medo do desemprego, medo da fome, medo da violência e medo do outro. Veja que ele faleceu em 2001. Certamente, então, essa frase ele falou muito antes, né, de 2001. E nós estamos em 2020 e ela é bem atual. Nós temos medo o tempo todo. Medo de ficar sem emprego. Quem já passou por isso é horrível. Acho que a maioria dos brasileiros já passou por isso. A fome, grande porcentagem dos brasileiros também. Violência, né? Apesar de morarmos numa cidade um pouco mais tranquila, ainda temos este medo, um pouco mais tranquila entre aspas, né, pessoal? E medo do outro. Quantas vezes você já se pegou andando na rua e mudando de calçada porque outra pessoa estava vindo? Não é assim? Então, geógrafo Milton Santos, mais uma frase dele: existem apenas duas classes sociais. Olha que interessante, pessoal. Olha a crítica dele: as do que não comem e as do que não dormem com medo da revolução dos que não comem. No Brasil nós temos 10% da população brasileira, e aí vai aqui a nossa crítica, porque é geografia crítica. 10% da população brasileira detém 90% da riqueza do país. E nós temos 90% da população com apenas 10% da riqueza. Nós somos a maioria, pessoal. Se nós nos revoltarmos contra as desigualdades sociais, quantas vezes você já parou e pensou: olha, eu não recebo no meu emprego o quanto que eu trabalho, eu não recebo pelo quanto que eu estou produzindo no meu trabalho. E aí já pensou se você e eu e o outro começar a fazer uma revolução? Por isso que existem apenas duas classes, né? A classe dos que dominam e a classe dos que são dominados, né? Os donos dos meios de produção e o proletariado, o rico e o pobre. Existem apenas duas classes. Grande geógrafo Milton Santos. Por causa da geopolítica, mais uma para poder finalizar, por causa da geopolítica que se instalou. Geopolítica é essa relação entre os países, a questão da globalização principalmente, pelos economistas e impostas pela mídia. O centro do mundo hoje não é mais o homem, o centro do mundo é o dinheiro. Isso abriu espaço para qualquer forma de barbárie pela qual a gente deixa morrer crianças, velhos e adultos tranquilamente. Não é quando nós olhamos aí, o falecido em 2001, quando nós olhamos, por exemplo, governos corruptos que, sem peso na consciência, desviam verbas da saúde, né, da educação, da merenda, estão deixando morrer, da previdência social, estão deixando morrer, porque o centro do mundo hoje, infelizmente, não é mais o homem, né, é o dinheiro. Então veja que em 2001, só para poder finalizar aqui,
em 1991, então, a União Soviética deixa de existir, o sistema capitalista fica muito forte, né, domina o planeta Terra hoje, e a partir de 1994 para frente começa a ter blocos econômicos, e aí nós temos um período muito forte da globalização. Então ele era um grande crítico, por isso que ele deixou essa frase aqui. Geografia humanista e cultural é a última, né, quase finalizando. Humanista e cultural também vai surgir nesse pós-Segunda Guerra Mundial, nesse mesmo período. Apresenta uma noção de espaço, o espaço vivido, no qual se destacam experiências vividas e os aspectos subjetivos. Então vai trazer a questão da cultura, né? O conceito-chave, lugar. Professor, não tenho ainda na minha cabeça esse conceito. Calma, você ainda vai ver sobre o lugar. Tá aqui, pessoal. Então finalizamos. Espero que neste primeiro vídeo, nessa primeira aula nossa, você possa ter compreendido, possa ter passado para você a importância dessa ciência geográfica e qual é a maneira que você deve se posicionar para poder entendê-la. Até o próximo vídeo, pessoal. Boa semana!